Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre projetos legais, que são projetos legais, né? É legal? É legal. Vamos lá. Projeto legal é o que se refere à parte de prefeitura, né? Que estão dentro da legalidade, por isso o nome projeto legal. E o que são esses projetos legais, né? Esses projetos de prefeitura, né? São todos projetos que envolvem projeto novo, mudança de uso, reformas, algumas reformas, né? Legalização. É, algumas vezes as pessoas vão fazer uma reforma simples dentro de casa e elas perguntam, tem que dar entrada na prefeitura? Nem sempre, né? A prefeitura você pode comunicar que vai começar uma obra, né? E dependendo do caso, você nem precisa comunicar para a prefeitura, né? Eu já falei algumas coisas sobre isso em alguns momentos. Tem um vídeo que fala sobre reforma de condomínio, principalmente, né? Reforma interna dentro de um condomínio, dentro da unidade de habitação. Tem a lei que fala da reforma de condomínio, mas é diferente da reforma que a gente vai dar a entrada na prefeitura, né? Aquela lei é outra lei diferente, né? O que eu quero trazer aqui é realmente o projeto, né, a obra que a gente tem que levar para ser aprovado na prefeitura, né? Sempre um projeto novo precisa passar por aprovação, né? Quando você tem uma mudança de uso, você tem um imóvel, por exemplo, é uma residência, vira um comércio, vira um serviço, esse imóvel tem que passar por aprovação. Algumas reformas que envolvem a parte externa ou a parte de ampliação tem que passar também pela prefeitura, né? E tem todo um processo burocrático, né, em função disso, né, para ser aprovado o processo, né, para você receber, né, o alvará. Aquele alvará é um documento, né, que passou pelo todos os trâmites, né, legais de setores da prefeitura, né, para cada caso, cada serviço, cada obra, cada particularidade, às vezes tem que passar por vários setores, né, dentro da prefeitura mesmo, né, setor de Anvisa, de meio ambiente, de Cevisa, enfim, dependendo do porte, dependendo da região, dependendo do tipo, alguns vão passar por mais setores, outros menos, né? Tudo depende do projeto, depende para que é o projeto, né? E todos eles, né, eles têm que estar embasados nas leis, né? Nas leis municipais, nas leis estaduais, federais, às vezes, né? Tem que estar embasado no que é permitido, o que não é permitido. Geralmente, as prefeituras, ela tem o seu plano diretor, ela tem o seu código de obra e lei de ocupação do solo. Isso é muito diferenciado de região para região, de prefeitura para prefeitura. Algumas prefeituras têm mais setores, têm mais classificações, têm mais premissas, né? E outras menos. Isso depende do tamanho da prefeitura, do tamanho de abrangência, né, de população, de região mesmo, de área. E elas vão, né, como eu falei, cada um vai ter a sua particularidade, vai passar por determinados setores, né, e cada um vai ter a sua exigência. Eu trouxe aqui um exemplo, né, de aprovação de como é feita aqui em Santos, né? Tem regiões que são bem parecidas,
São Paulo, Rio, né, que tem esse plano diretor, tem esse zoneamento, e essa classificação conforme as regiões, elas são diferentes, né? Elas são diferentes no que é permitido de fazer, no que é permitido de se ter ali. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um plano geral, um mapeamento geral, né, da cidade. Ele é classificado em bairros, né, em zoneamentos, em bairros, pelas ruas, né, pelas avenidas, pelas vias, né, como eles são chamados. E aí é um cruzamento de dados, né, que a gente faz, né, dessas informações baseadas nas leis, que a gente vai ter ali o coeficiente de aproveitamento, a taxa de ocupação, o recurso, o quanto pode ser construído, né? Tudo isso em função desse cruzamento de dados, né? Então, a coisa não é tão simples, mas para nós que é profissional já está acostumado a fazer isso, né? Então, aqui, por exemplo, né, na cidade de Santos, né, o zoneamento, né, ele é feito aqui alguns zoneamentos, né? Tem a zona da orla, a zona intermediária, aqui tem as zonas mais particulares do porto, centrais, e aí tem algumas zonas de interesses sociais, né? A zona do Alegra Centro, tem a parte histórica, né, que é protegida. Então, essas regiões, elas sofrem particularidade de permissão, né? Do que pode construir, quanto pode construir, o que deve construir, né? Inclusive o uso, né? Esse uso dentro das taxas de ocupação e o coeficiente de aproveitamento, aqui, ó, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento. Aqui, por exemplo, né, tem esse zoneamento, né, que eles chamam de zona da orla, zona intermediária, zona central 1, central 2, né? Como eu falei, cada um vai tendo essas divisões, né? E aqui ele dá o índice, né? Se é a taxa de ocupação máxima, coeficiente de aproveitamento máximo, né? Coeficiente máximo em vias, né? Que constante no anexo, aí a gente tem que estar consultando as tabelas, né? É um pouquinho trabalhoso. Então, os usos, né? Como eu falei, cada lugar tem que estar, isso tem que estar sendo visto com muito cuidado. Por exemplo, dentro do zoneamento, às vezes a divisão do zoneamento ela passa numa rua. De um lado é permitido algumas coisas, do outro lado, na mesma rua, não é permitido, né? Então, isso às vezes causa um problema, né? Porque, por exemplo, a pessoa tem um comércio, que é um barzinho, por exemplo, né? Um lado pode colocar cadeiras na rua, o outro não pode, né? Não pode servir refeições com música, do outro lado, na mesma rua, não pode. Então, tem essas particularidades, dependendo do zoneamento, né? Dependendo dessa divisão, né, dos usos, né? Então, para cada região, para cada zona, né, que a prefeitura separa, ela, ela lista aqui todos os usos permitidos, né, que é possível naquela região, né? Aí é mais outra tabela, né, que ela vai te mostrando o que é que pode, o que é que não é, que não pode, né? Então aqui o que é proibido é o pretinho, o outro que é permitido é o branquinho. Então tem coisas que não pode de jeito nenhum, tem outras que pode. Então isso vai variando conforme a região, né, conforme esse zoneamento, né? Que é exatamente esse cruzamento, né, entre as vias, né, como está aqui, ó, vias e locadouros, que a gente tem que consultar a tabela e ver onde ela se encaixa dentro desse zoneamento, para ir fazendo esse mapeamento, né? Isso tudo é feito antes da gente estar dando entrada na prefeitura, né?
Quando chega um projeto, para mim, por exemplo, novo, de mudança de uso, isso é feito antes, né? Para a pessoa ter ciência de que ela vai poder fazer, ela não vai poder fazer. E eu chamo isso como o primeiro serviço de uma consultoria, né, de mapeamento de zoneamento, que é a primeira etapa para saber se o que ela tem vontade de fazer dá para ser feito ali, né? É possível, é permitido, né? Que às vezes a pessoa tem uma ideia e não pode, né? Já vi gente começar a dar entrada e depois percebe que não teve orientação correta e viu que não podia. E aí eu até comentei, era só ver a lei, né? Tá tudo lá na lei, mas as pessoas às vezes não querem escutar, né? Ouvem, mas não querem escutar. Sabem, mas não sabem. Então, né, vamos supor que esteja tudo ok, aquele uso que a pessoa quer pode ser feito, é permitido, né? Aí vai para o desenvolvimento do projeto, né? Desenvolvimento das etapas de projeto mesmo, né? Como é que vai ser feito, como é que todo o processo de projeto, né? Do briefing, de estar buscando referência, de estar entendendo a necessidade, enfim, quando o projeto está pronto, está aprovado pelo cliente e diz, é isso que eu quero, aí a gente entra com o processo na prefeitura. Por quê? É melhor assim? Porque, apesar de o processo ser longo, né, mas quando você vai aprovar uma coisa, é melhor que já seja aquilo que você quer. Porque depois que começa o trâmite para você mudar e querer fazer outras mudanças para aprovar, é mais complicado, né? Então, quando o trâmite começa, ele vai passar pelos setores que tiver que passar, né? Para isso, a gente dá entrada. Aqui a gente tem o que chama de poupa-tempo, né? Em São Paulo, Rio, eu acho que tem também, que depois é encaminhado para o setor. Aqui em Santos está começando agora o processo digital, né? Vai ser feito tudo online agora, daqui para frente. Então, toda a parte de aprovação, de mudança de uso, tudo que for novo, daqui para frente, nós estamos em 2022, 23, estou até perdida no tempo, né? Setembro de 2023, tudo que vai ser feito daqui para frente vai ser pelo digital, né? Vai ter que ter assinatura digital, quem não tem, é fácil fazer, tem que entrar no site da Receita Federal, né, do Gov.br, se como que diz, é ouro, né? Você faz o reconhecimento facial, faz o reconhecimento, aí você consegue a assinatura digital, porque até o proprietário vai ter que fazer pelo digital também a assinatura, né? Tudo vai ser entregue pelo digital. Tanto o trâmite, né, o processo, o acompanhamento vai passar pelo digital, a gente vai receber o comunicado via digital e nós vamos entregar também toda a documentação, todo o processo, o projeto, né, de forma digital. Então, o que é que precisa para dar entrada no processo de prefeitura? Precisa toda a documentação do proprietário e do imóvel. Se for para um espaço locado, vai precisar também do locatário, também da certidão que foi locado o imóvel, da ciência do proprietário, que vai permitir que faça aquelas modificações no imóvel, enfim, todas as documentações atuais do imóvel, né, matrícula, registro, IPTU, né, e projeto completo, né, a RRT ou ART de quem for dar entrada, né, como responsável técnico, e documentação do proprietário e do locatário também, né. Passando por esse trâmite, né, sendo tudo aprovado, né, a prefeitura
emite o alvará. Aquele alvará é a documentação que você pode construir, né? Pode reformar, pode fazer o que for preciso. E quando você finaliza a obra, aí tem o habite, é outra documentação que vai ser exigida, né? Que eles vão verificar, vai ter que passar mais uma etapa, né? De entregar outras documentações, e dependendo do que for, às vezes bombeiro, né? Laudo de segurança, enfim. E aí você recebe a carta de habites, né? Aqui em Santos tem um plano de vistoria que isso deve ser feito dependendo do imóvel, do tipo e do tempo que ele tem de vida, periodicamente. Então, tem coisas que precisam ser feitas anualmente, tem outras de 5 em 5 anos, tem outras, e isso são feitos através de laudos, né? Que também a gente dá entrada na prefeitura para poder cumprir a lei dessa que agora é obrigatória também, essa de vistoria, né? Aqui em Santos tem essa lei nova, né? Bem, era isso que eu queria falar um pouquinho com vocês, né? Só para explicar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a documentação, explicar que isso é um processo lento, né? Eu sempre falo que quem pretende construir, reformar, comece com antecedência, em todos os sentidos, né? Para desenvolver o projeto, ele precisa tempo, a gente precisa tempo, né? Para ter o processo aprovado, a gente precisa tempo. O projeto de prefeitura é diferente do projeto de execução, né? Então, a gente precisa de dois projetos, a gente precisa. O formato, na verdade, são diferentes, né? Então, o formato que a gente entrega para a prefeitura tem um jeito, quando vai para a obra, ele é de outro jeito. Porque quando vai para a obra, ele precisa de detalhes para ser construído. E para aprovação, o que eles querem ver é se está dentro do que é permitido, né? Dentro do zoneamento, do código de obra, e isso eles vão olhar dimensão de ambiente, vão olhar dimensões de aberturas, vão olhar recuo, vão olhar gabarito, que é a altura, vão olhar tipo de cobertura, vão olhar se tem vaga de garagem ou se não tem, vão olhar se tem acessibilidade. Aliás, a acessibilidade agora é um item obrigatório para todo mundo. Vão olhar se tem área permeável, vão olhar se vai ter que passar por outros órgãos, né, do meio ambiente, Servisa, Anvisa, do patrimônio, enfim. Então, para a prefeitura, o que eles vão analisar é essa parte, se está dentro das leis. Para a execução, o projeto precisa ter informações suficientes que ele possa ser construído, tá bom? É isso, muito obrigado e até mais.